Olá! Depois de falarmos um pouco sobre a filosofia moderna, alguns filósofos, tanto sobre racionalistas como Comte, idealistas como Hegel e os mestres da suspeita, nós vamos falar um pouco sobre epistemologia, que é a teoria do conhecimento, e que responde basicamente à questão: obter um conhecimento seguro? Então, Hessel define epistemologia como uma teoria, ou seja, uma interpretação e uma explicação filosófica do conhecimento humano. E a gente fez isso naquela perspectiva, né? E como que eu posso saber? Como é que pode ser seguro? E se tudo estiver errado? Por isso, nós vimos alguns dos mestres da suspeita que levantaram essas questões, né? A gente viu Marx, Nietzsche, Kierkegaard. E a gente lembra que tem Freud também, né? Que no período do final do século XIX, Nietzsche ataca o racionalismo e a racionalidade e a filosofia clássica, a sua filosofia do martelo, requerendo uma volta a um tempo em que nós não temos ou não precisamos desse controle rígido da racionalidade. Kierkegaard mostra o absurdo da vida cotidiana, que não pode ser explicada pela racionalidade. Marx mostra como a ideologia interfere naquilo que pensamos e como as nossas ideias podem não ser tão nossas. E Freud mostra que o inconsciente determina muito daquilo que pensamos e fazemos. Esses são ataques diretos a uma concepção mais clássica de epistemologia. Eles questionam a capacidade da razão de fornecer respostas precisas. São os mestres da suspeita. Junto a isso, nós temos também uma crise das ciências. Esta crise que vem com o surgimento de físicas não newtonianas e de matemáticas, de geometrias não euclidianas. São duas coisas que vêm abalar os fundamentos de uma das ciências mais estáveis da história. Bom, e aí a gente tem a epistemologia, né? Quando são discutidos os fundamentos da ciência. Mas para entender esta crise, primeiro a gente precisa entender quais eram esses fundamentos, como é que eles eram entendidos. Então a gente vai fazer uma viagenzinha para um pouco antes deste período, ok? Back to the past, não? Back to the future. Bom, a epistemologia clássica, nós temos uma relação em que o conhecimento é fruto da interação entre o sujeito e o objeto, ok? Sujeito e objeto. Eu preciso, para ter o conhecimento de um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. Bom, nós temos na epistemologia clássica 3 posições definidas. O racionalismo responde que o fundamento do conhecimento seguro é a razão, é aquilo que nós podemos pensar. Então, a lógica e a matemática têm aí um privilégio como formas seguras de pensar. O empirismo diz o contrário, fala não. A nossa mente ela é como uma folha vazia, uma folha em branco, preenchida pelas nossas experiências. A experiência ela é fonte de conhecimento, não a razão. A razão processa um conhecimento que vem pela experiência. E o criticismo, do Kant, que vai dizer, olha, os dois são formas de conhecimento e são fontes de conhecimento. O conhecimento se dá pela interação entre a razão e a experiência. 3 formas, alguns autores, 3 formas diferentes de responder à questão sobre os fundamentos do conhecimento na epistemologia clássica, que veremos no próximo episódio. Abraço e até lá!